Olá traders, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aqui sobre a liquidez interna e a liquidez externa, ok? Então vou ver aqui qual é a relação entre a liquidez interna e a liquidez externa e qual é a diferença entre os dois, ok? O que é a liquidez interna e o que é a liquidez externa, e no final do vídeo eu vou colocar um exemplo de uma operação que eu tive hoje é 19 de setembro, ok? Então vou colocar aí um exemplo prático aplicando esses dois conceitos, ok? É um conceito na verdade. Então, o que o gráfico ou o que o mercado faz todos os dias, ok? Isso em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, o que o mercado faz é buscar a liquidez, ok? Essa liquidez pode estar em forma de liquidez interna ou externa, ok? Então, qual é a relação entre essa liquidez interna e a liquidez externa? A relação entre a liquidez interna e externa e como elas interagem será o ponto de viragem para realmente entender onde o mercado provavelmente vai se dirigir, ok? Então, percebendo esses dois tipos de liquidez interna e externa, nós vamos saber o que o mercado, qual será a próxima direção do mercado, ok? Então, esta é uma das lições mais importantes, se não a mais importante. O entendimento que você irá adquirir entre essas duas é a base para desenvolver as habilidades antecipatórias para movimentos de preço e compreender para onde o mercado está se direcionando. Será que ele vai buscar a liquidez interna? Será que ele vai buscar a liquidez externa? Ok? Então, percebendo isto, já vai melhorar muito aí as vossas operações, ok? Então, definindo liquidez interna e liquidez externa. O que é esse liquidez interna? O que é esse liquidez externa? Então, a liquidez interna, ok, é definida por fair value gaps ou imbalances, ou zonas com ineficiência, ok? Então, aquelas zonas com imbalance nós vamos chamar isso de liquidez interna. E a liquidez externa, né, é definida por topos ou fundos, ok? Então, acima de um topo ou abaixo de um fundo, nós vamos encontrar essa liquidez externa, ok? Então, quando o preço se movimenta para além da liquidez externa, ou seja, quando o mercado quebra, por exemplo, um topo, ok? Nós assumimos que ele variou a liquidez externa e o próximo passo, ok? O próximo passo será buscar a liquidez interna, que será o fair value gap, o imbalance, a ineficiência, como vocês quiserem chamar, ok? Então, quando o preço se movimenta para além da liquidez externa, um fair value gap se torna o próximo alvo. E quando o mercado reage de um fair value gap, que nesse caso é a liquidez interna, um topo ou um fundo anterior vai se tornar o alvo, ok? Então, se ele reage de uma ineficiência, de um imbalance, um fair value gap, eu não sei qual é o nome que vocês vão preferir aqui, ok? Mas eu prefiro mais o fair value gap, ok? Então, se ele reagir do fair value gap, o próximo alvo será buscar a liquidez externa, ok? Então, ele sai de liquidez interna para externa ou externa para interna. Isso em qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, todos os dias, ok? Então, para quem ainda não está no canal do Telegram, que é onde eu vou mandar aí mais exemplos, ok? Ao longo da semana, só pode fazer o scan, né? Aqui deste código, ou também pode acessar o link. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Não, quando o preço se movimenta para além da liquidez do intervalo externo ou liquidez externa, o fair value gap se torna o próximo alvo. Então, o que nós temos aqui neste caso, deixa eu ver aqui a caneta, ok? Então, o que nós temos aqui neste caso temos aqui a liquidez externa abaixo deste fundo. O mercado variou esta liquidez externa, então o próximo alvo torna-se a liquidez interna, que seria um fair value gap. Ok? Só procurar um imbalance nesta perna que causou a quebra aqui deste ponto, ok? Então, ele variou a liquidez externa e voltou para liquidez interna, ok? Então, este seria o nosso primeiro exemplo. Vamos passar para o próximo, ok? Então, no gráfico, como é que isso estaria? Podemos ver aqui, ok? Que é o mesmo que tínhamos já ilustrado ali com as linhas. Temos a liquidez externa, ok? Temos aqui a liquidez externa abaixo deste fundo, ok? Então, o mercado variou esta liquidez externa
aqui neste ponto, ok? E voltou para esta ineficiência ou este fair value gap, ok? Então saiu de liquidez externa para liquidez interna, ok? Vamos ver aí mais um exemplo, ok? Não se esqueçam, no final do vídeo eu vou colocar em tempo real, ok? A operação que eu tive ainda hoje, para vocês verem eu aplicando esses conceitos, ok? Então vamos passar para o próximo slide, ok? Então temos aqui o mesmo cenário, é a continuação do exemplo anterior. Então o mercado variou a liquidez externa, ok? Voltou para a liquidez interna, variou aqui a liquidez externa, aqui neste ponto, com este movimento, ok? E voltou para liquidez interna, que é este fair value gap, ok? Vamos ver um outro cenário. Deixa eu só apagar isto. Então aqui já é o inverso. Temos o topo, quando ele varia a liquidez num topo, né? É quase o mesmo que já vimos antes. Então, variou a liquidez externa acima do topo. Ok? Temos aqui a liquidez externa acima deste topo. Então, este movimento variou esta liquidez externa. Então, o próximo passo seria buscar a liquidez interna, ok? Que seria aqui o nosso fair value gap. Então, como é que isso estaria no gráfico? Tenho aqui um exemplo. Então, o mercado aqui variou esta liquidez externa, ok? Com este movimento e foi buscar a liquidez interna que está em forma desta ineficiência ou este fair value gap, ok? Então, isso é o que o mercado faz todos os dias, ok? Em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, ok? Então, podem notar que aqui tem mais um pequeno exemplo. Variou a liquidez externa deste fundo com este movimento e foi buscar a liquidez interna, ok? Então vamos ver agora o que acontece quando o mercado reage da liquidez interna. Então, quando o preço reage de um fair value gap ou liquidez interna, um topo ou um fundo, ok, vai se tornar o próximo alvo. Então, o que nós temos aqui é o mercado reagiu aqui deste fair value gap, ok? Reagiu aqui do fair value gap, que é a liquidez interna, e de seguida foi buscar a liquidez externa abaixo deste fundo, ok? Então saiu de liquidez interna para liquidez externa, ok? Então como é que isso estaria no gráfico? Temos aqui um exemplo. O mercado reagiu da liquidez interna, ok? Fair value gap aqui, e foi buscar a liquidez externa, ok? Simples, muito simples, ok? Mas é muito importante. Quando vocês forem perceber isto, vai facilitar muito aí os vossos trades, as vossas operações. Então vamos ver aqui outro exemplo, quando ele vai buscar um topo. Então aqui ele reagiu também da liquidez interna, que é o fair value gap, e foi buscar a liquidez externa acima do topo, ok? Então saiu de liquidez interna para liquidez externa. Então é isso que vai acontecer. Ou ele vai sair de liquidez externa para interna, ou ele vai sair de interna para externa, ok? Então vamos ver aqui mais um exemplo. O mercado reagiu deste fair value gap, ok? E neste ponto, e foi buscar a liquidez externa acima do topo, ok? Então saiu de liquidez interna para liquidez externa. Então, mais uma vez, para quem ainda não está no grupo, que é onde eu vou mandar mais exemplos, onde vocês vão também poder esclarecer as dúvidas deste mesmo vídeo ou dos outros vídeos, né? Vocês vão lá poder esclarecer aí as dúvidas. É só fazer o scan aqui para entrar aí no grupo ou clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, ok? Então, o preço faz apenas duas coisas, como nós vimos nos exemplos anteriores. Ou ele busca a liquidez acima de topos e fundos, ou aliás, acima de topos ou abaixo de fundos, ou vai reajustar o desequilíbrio, o imbalance, que são os fair value gaps nesse caso.
ok? Tão simples quanto isso. Ele sai de liquidez interna para externa ou liquidez externa para interna. Então, utilizando essa compreensão nos gráficos mensal, semanal e diário, você encontrará o viés diário, ok? Então, por exemplo, vamos supor que este, vou ilustrar aqui, vamos supor que este é o gráfico diário, né? Vamos supor que este é o gráfico diário. Vamos abrir o gráfico e encontrar um caso desses. Ele variou a liquidez externa. Qual seria o próximo passo? Buscar a liquidez interna. Então, as velas diárias levam 24 horas para abrir e fechar a outra, ok? Então, vamos supor que este dia o mercado tem a vela de baixa. O outro dia também tem uma vela de baixa. Outro dia também tem vela de baixa. Outros dias até podem ter tipo algumas velas de alta, né? Mas o número de velas de baixa vai ser superior àquele número de velas de alta, ok? Então, até ele chegar nesta liquidez interna, nós estaremos com este viés de baixa nos tempos gráficos menores, ok? Então, no intraday, eu estarei à procura de vendas, 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 até o mercado conseguir alcançar esta liquidez interna. Depois dele alcançar aqui a liquidez interna, eu já posso pensar, ok, em buscar a liquidez externa, ok? Então, estarei à procura de compras, porque terei velas de alta, compras, até o mercado conseguir atingir aqui este que é o alvo, que é a liquidez externa, ok? Então, no exemplo que eu vou colocar aí já a seguir, vocês vão notar, ok? Uma operação em que é uma compra, né? Euro-USD, ele sai de liquidez interna para liquidez externa, ok? Então eu usei aí o gráfico de 15 minutos para fazer essa compra, mas ao mesmo tempo vão notar que o alvo final é uma liquidez interna, porque num outro tempo gráfico o mercado variou a liquidez externa, ok? Variou a liquidez externa para liquidez interna. Então, coloquei também anotações aí, vocês vão poder acompanhar. Então, assistam a operação aí do início ao fim para poderem perceber. E não se esqueçam, de seguida, abram os vossos gráficos e procurem mais exemplos, ok?